Olá, boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja na nossa vida. Lição EBD de número 3, a Reforma Protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Amém? Esse é o tema da lição 3. O texto áureo da lição diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? Em Jesus. Então, através de Jesus, nós descobrimos a justiça de Deus, que até então não havia sido manifesta, porque Cristo foi o responsável por manifestar essa justiça. Tá. Aí vem a parte B do texto áureo que diz: de fé em fé. Isso aconteceu de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós estamos vivendo pela fé. Amém? Nós estamos vivendo pela fé. A verdade aplicada diz assim: como discípulo de Cristo devemos ansiar. Ansiar para quê? Como discípulo de Cristo, para receber mais do Senhor, mais o quê? Bênção, livramento, vitória, orientação, libertação, salvação e também aprender das Escrituras. E Jesus falou bem claro: examinai as Escrituras, porque se vocês cuidar dela, vocês têm nela a vida eterna, e são elas que testificam, ou melhor, falam de mim. Aí nós temos os 3 objetivos que estão nas 3 partes da lição. No objetivo 1, identificar os precursores da Reforma Protestante. Então, na parte 1, nós vamos identificar quem são os responsáveis pela Reforma Protestante. Na parte 2, ressaltar a importância que tem a Reforma Protestante. E na parte 3, reconhecer as implicações da Reforma Protestante. Isso é muito importante. E já começamos, o motivo de oração nos ensina que nós devemos fazer o quê? Orar a Deus para que Ele continue levantando homens corajosos. Precisa levantar homens corajosos. Mas tem muitos corajosos por aí. Mas homens que tenham esse perfil de Martinho Lutero, de John Wycliffe, John Hus e Giromano Savonarola. Então, 3 homens aqui importantes que tiveram a sua participação aí na Reforma Protestante. No preâmbulo do tópico 1, vem falando sobre os precursores da Reforma. E o primeiro dele é Martinho Lutero, que escreveu as 95 teses e fixou ela lá, para todo mundo ver. A Reforma Protestante foi um dos avivamentos espirituais mais relevantes da história, eu concordo, né? Foi um dos mais relevantes da história. Quando que aconteceu? Aí vai trazendo a biografia de quando aconteceu. Aconteceu em 1517, né? Quando um monge alemão chamado Martinho Lutero elaborou as 95 teses. E qual foi a principal denúncia que ele colocou nessas 95 teses? A indulgência, a venda de indulgência. Não, foi a venda de indulgência. Isso aqui, talvez, foi o que causou mais revolução nessa era aqui.
Foi a venda da indulgência. Tá. Se foi a venda da indulgência, no preâmbulo ele vem falando o que significa isso. O que significa venda de indulgência? Essa venda de indulgência levava as pessoas a acreditarem na possibilidade de comprar da igreja o quê? A salvação de vivos e mortos. É isso que essa venda de indulgência fazia. As pessoas compravam a salvação de vivos e mortos. Peraí, mas Jesus, ele já comprou a salvação dos vivos. E aos mortos em Cristo Jesus, ele garantiu que aqueles que crer nele vão ressuscitar. Então isso aqui causou uma revolução muito grande, tá? No início da reforma. Não foi fácil para Martinho Lutero. Tá. Aí, no preâmbulo, agora no tópico 1, ele vem falando de John Wycliffe. Quem foi esse cara? Quem foi esse precursor da reforma? Ele é considerado também o precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa no século XV. Ele sacudiu a Europa no século XV e no século XVI. O que ele fez? Deferiu pesado julgamento ao clero ainda no século XIV, desaprovando a exploração de propriedades e o pagamento de indulgência. E não aceitou isso. Não aceitou. Isso aqui era vendido pela Igreja Católica, ele não aceitou. Então ele desaprovou não só o pagamento, como também a exploração de propriedade, ele não aceitou. E por ele não aceitar, houve algum problema muito grande. Traduziu grande parte da Bíblia para a língua inglesa. Tá? O que ele fez mais? Ele era professor, esse John Wycliffe, ele era professor, tá? De Oxford. Ele conhecia bem a palavra, tá? Conhecia bem. Teve um papel muito importante, tá? Ele traduziu a Bíblia para o inglês na versão da Vulgata. Então ele teve uma participação muito importante. Esse segundo precursor aqui da reforma protestante. As cópias dessas Bíblias foram objeto de grande queimas pública em 1410 e 1413. Olha só a revolução que causou quando ele traduziu a Bíblia na versão inglesa. Houve uma revolução, né? Quase todas essas Bíblias foram queimadas. O povo não aceitou. Não aceitou. Não aceitou. Foram queimadas. Mas pelo menos 170 delas deixaram de existir até hoje. 170 dessas Bíblias deixou de existir até o dia de hoje. Então, se é o dia de hoje, então mudou. A fim de dissipar o mal pela raiz daquilo que chamavam de heresia, os líderes religiosos reuniram-se em uma magna assembleia em Praga, em 16 de julho de 1410, e promoveram enorme fogueira, em que foram queimadas mais de 200 preciosas obras de John Wycliffe. Rapaz, que revolução que causou. Tá, o próximo reformador é John Huss. Ele também participou, tá, da reforma e era considerado um grande gigante da fé, esse homem. Com sua total confiança nas Escrituras, ele também se manifestou contra a venda de indulgência também.
Ele também manifestou sua discordância com os sacerdotes que afirmavam ter o poder de mandar pessoas para o inferno. Ninguém tem o poder de mandar ninguém para o inferno. Ele discordou disso aqui, porque ele viu isso aqui lá. Gente, ninguém tem o poder de mandar ninguém para o inferno. As pessoas usam uma expressão, vai para o inferno, ninguém vai para lá. Agora, não. Agora não, vem esperar um pouco. Tá? Mesmo vivendo uma vida piedosa, fervor do Espírito Santo, Hus despertou a atenção dos líderes da igreja, que o viam como um anátema. A igreja não aceitou também a opinião desse John Hus e considerou ele como um anátema. A palavra anátema significa maldito. Maldito. Paulo falou isso aí. Se alguém pregar outro evangelho, além do que nós temos pregado, que seja considerado anátema ou maldito. Então, olha aí, que revolução não causou também esse líder aí? Então, houve uma revolução muito grande e eles não aceitaram. Eles não aceitaram isso aí. Eles não aceitaram. Não aceitaram de jeito nenhum. Também essa ideologia aí de John Hus. John Hus. O próximo é Girolamo. Então, é o próximo aqui, Considerado um dos pré-reformadores, teve ação especial na Itália, infamado pelo desejo de combater tudo aquilo que considerava imoral e não condizente com a fé cristã. Ele passou a dedicar-se à defesa das práticas que acreditavam serem a única para a salvação das almas. Ele denunciou, o que ele fez? Denunciou os desmandos, e as orgias promovidas pelo clero desviado. Depois de ter sido excomungado, foi enforcado e teve o corpo queimado. Rapaz, você observou o que aconteceu com os 3 reformadores? Houve uma revolução. E a reforma protestante, ela é comemorada todo ano, no dia 31 de outubro. Todo ano se comemora. Só que junto com a reforma protestante, surgiu também um outro evento paralelo a ele. Eu não vou falar aqui, todo mundo sabe qual é. O outro grande evento que é comemorado junto com a reforma protestante. Não preciso nem falar. Mas todo ano é comemorado e a gente lembra com satisfação da data 31 de outubro de 1517. Certo? Então está aqui o histórico desses 3 grandes reformadores do Evangelho. Martinho Lutero provavelmente era sabedor da história do rei Jerônimo Savonarola. Ele era uma criança e quando o reformador de Florença morreu. A vida e o martírio desse frei dominicano contribuíram de forma significativa para o desejo daqueles que ansiavam ver uma igreja renovada. Entendemos, portanto, que a consciência dos reformadores no século XVI, certamente foi sensibilidade, assim como despertada pela postura de um homem que combateu sem medo tanto o pecado como a hierarquia da igreja. Hierarquia esta que, sem hesitação, era inimigo da reforma. A parte 2 vai falar dos reformadores. Então falou lá um pouquinho do histórico deles, agora vai falar sobre ele. Aí diz assim, muitas pessoas foram instrumento nas mãos de Deus durante a reforma protestante, dentre as quais se destacavam Martinho Lutero,
o Eurico Zwingli e João Calvino. Então já entrou mais dois que também teve a sua participação fundamental para que a reforma protestante também tivesse um avanço gigantesco lá na frente. No tópico 2.1, fala de Martinho Lutero. Ele foi, sem dúvida, um mover de Deus para redirecionar a igreja à sua verdadeira vocação. Então, ele foi um instrumento. Se a igreja hoje está no estágio que ela está, foi graças a Martinho Lutero, que teve a sua contribuição fundamental para que isso acontecesse. Você pode glorificar a Deus por isso? Pela vida desse nobre homem que teve a sua passação? Iluminado pelo Espírito Santo, Lutero leu as Escrituras. O justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Ao perceber que a igreja romana havia se afastado do Evangelho, Lutero fixou as suas 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, iniciando assim a chamada Reforma Protestante. Ele botou exatamente onde? Nas portas da catedral, ou seja, quem chegava na catedral via lá as 95 teses de Martinho Lutero. E não foi fácil não, tá? O protesto de Lutero contra a igreja romana não foi fundamentalmente moral, como o de Erasmo e outros reformadores, mas sim teológico. A graça de Deus é a graça de Deus. Não podia ser comprada, vendida ou parcelada em indulgência. Ele falou bem claro. Ele defendeu essa tese, que a graça de Deus não podia ser comprada. Graça significa um favor imerecido. E olha, Jesus, ele não cobrou nada para salvar ninguém, né? Então ele pregou exatamente esse texto aí, que a graça não podia ser comprada, não podia ser vendida, nem parcelada em indulgência. Se o Papa tem o controle sobre as almas no purgatório, por que ele não teve os portões? Por que ele não abre os portões e as deixa sair? Ironiza Martinho Lutero. O papado, que era de origem humana e não divina, havia se apropriado indevidamente de uma prerrogativa que pertencia apenas a Deus. Agora vai falar do outro aqui, do segundo reformador, que é o Eurico Zwingli, teólogo suíço e principal líder da reforma protestante na Suíça. Tinha alguns pontos em comum com Lutero. Qual era o ponto comum que ele tinha? Primeiro, ele refutava a autoridade do Papa. Segundo, pois somente as Escrituras possuem total autoridade. Ele acreditava que tudo deve ser apreciado segundo a Bíblia. Ele defendia também a doutrina da justificação pela fé. E ele também entendia que a fé é um dom do Espírito Santo, não tendo afinidade intrínseca com o batismo nas águas. Ele entendia que o falar em língua é um dom dado aos crentes, que serve como um sinal para os não crentes. Era isso que ele defendia. E João Calvino, que era o terceiro aqui, ele deixou um legado ainda mais significativo ainda. Produções literárias do século XVI. Alguns o criticam injustamente, dizendo que ele não deu a atenção ao Espírito Santo em seus escritos. Entretanto, ao ler a obra de Calvino, vemos que ele deu atenção direta à pessoa do Espírito Santo. Tem que tomar cuidado, que alguns falou que ele não deu atenção direta ao Espírito Santo, sendo que ele deu sim a atenção devida ao Espírito Santo. Vamos dar cuidado quando a gente ouve alguma coisa por aí, para a gente não transmitir alguma coisa só porque um fala, outro fala, outro fala. É bom você ler. É bom você ler também para entender. Tá? Ele abordou vários assuntos na área da teologia sistemática. Inclusive, eu estudei na teologia sistemática algumas coisas de João Calvino. Eu acho muito importante mesmo. Teontologia, soterologia,
eclesiologia e pneumatologia. Eu estudei aqui, pneumatologia estudei, eclesiologia estudei, só não estudei os outros dois aqui, mas dois aqui eu já estudei. Não é sem motivo que ele é chamado pelos estudiosos modernos de o teólogo do Espírito Santo. Eita glória, hein? Ele falou bastante sobre ele, pois foi o primeiro a sistematizar a forma clara o ensino sobre o Espírito Santo. Isso aqui é para desfazer qualquer teoria que alguém fala que ele não falava do Espírito Santo. Ele falou muito. E aprendemos muito com o João Calvino, tá? Que teve a sua participação muito importante e fundamental também na Reforma Protestante, tá? Então falou dos três aqui na parte 2.1, 2.2 e 2.3. Todos podemos concordar que Calvino e outros teólogos reformadores interpretam Paulo muito bem. Calvino destaca corretamente o papel do Espírito Santo na regeneração, na eficácia do sacramento, na justificação. O Espírito Santo é o grande mestre interior que dá testemunho em nosso coração da verdade do Evangelho. Assim, juntos, afirmamos que todo cristão recebe o Espírito Santo vivificador e habilitador. Então, nós falamos lá na parte 1 de 3 reformadores, né? Na parte 1, nós falamos de 3 reformadores. Na parte 2, nós falamos sobre a importância da Reforma Protestante. Então, na parte 2, esses 3 homens também tiveram a sua importância muito grande no papel da Reforma Protestante. E na parte 3 e última da lição, reconhecer as implicações da Reforma Protestante. Tá? Houve algumas implicações. Tá? Houve algumas implicações. A Reforma Protestante aconteceu em uma conjuntura de grandes mudanças sociais, políticas, culturais, econômicas na Europa. Influenciou bastante na formação do Estado moderno. Depois dela surgiram novas denominações cristãs, surgindo depois da Reforma Protestante. Aí ele fala no tópico 3.1, o Espírito Santo na vida de Lutero. Lutero era uma pessoa admirável, com certeza ele era uma pessoa, um camarada admirável. Olha, admirável mesmo. Não sei se ele é maior que Paulo, mas eu acho que os dois estão no mesmo nível de patamar, de sabedoria e de inteligência. Era também uma pessoa apreciado e amado, né? E não um barulho a ser sentido. Lutero certamente, ou seja, Lutero está falando aqui da pessoa do Espírito Santo, tá? Lutero aqui se refere que a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa amável, que a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa apreciável e admirável. Então ele está se referindo a essas 3 características do Espírito Santo. Então Lutero faz uma alusão à pessoa do Espírito Santo. Tá. Impulsionado pelo Espírito Santo, ele teve o cuidado de estudar a Bíblia. Tá? E ao longo de todo o tempo, né, ele teve um progresso do retorno à visão teológica mais coerente com a autoridade da Escritura. Lutero, ele falou que a Bíblia era o livro do Espírito Santo. Essa frase foi Lutero que falou. Ele falou que a Bíblia era o livro do Espírito Santo. Quem falou? Martinho Lutero. Ele falou isso aqui, tá? Que a Bíblia era o livro do Espírito Santo, que também era o veículo do Espírito Santo, e dá algumas atribuições muito importantes aqui para a gente entender e guardar bastante. Tá? Na parte 3.2, lembrando que é só o resumo, né? Então a gente só faz um apanhado mais ou menos.
Na parte 3.2, ele fala que a salvação, ela se fundamenta na fidelidade de Deus. Eu concordo plenamente com ele. A salvação, ela se fundamenta na fidelidade de Deus. E acabou. Lutero estava descontente com as práticas e a posição do clero a respeito da salvação. Ele não aceitou de jeito nenhum as práticas do clero na época. Ele não aceitou, ficou descontente com a forma como eles tratavam a salvação. A forma como eles tratavam a salvação. Ele não aceitou isso aqui de jeito nenhum. Ele viu aquilo com muita tristeza. Viu a igreja na época defender essa tese, tá? E ele não aceitou. E ele falou bem claro que a salvação, ela vem pela fé, mas também pelas obras. Ele pregava, por exemplo, que a remissão dos pecados e a salvação da alma podiam ser obtidos por meio de remuneração. Pregava-se, por exemplo, né, que a remissão dos pecados e a salvação da alma podiam ser obtidos por meio de remuneração em dinheiro. Quem pregava isso aqui? Não era Lutero, era a igreja na época que pregava isso aqui. Lutero não aceitou isso aqui, né? Que a salvação da alma vinha por meio de dinheiro. Ora, ele não aceitou isso aqui. A Bíblia fala de um jovem rico e ficou com medo da morte. E ele procura Jesus, praticamente fez uma proposta indecente para Jesus. Ô mestre, eu preciso fazer algum bem para mim ter a vida eterna? Jesus, de cara, falou com ele, ó, primeira coisa, você conhece os mandamentos? Ele citou 5, conheço. Então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, volta, distribui para os pobres, e depois você vem e me segue e você vai ter um tesouro no céu. Aquele homem não aceitou. Então Martinho Lutero, ele bateu em cima disso aqui, que a salvação da alma não é comprada por dinheiro, não. A nossa salvação da nossa alma foi comprada pelo sangue de uma pessoa inocente, que era Jesus. Então ele não aceitou isso. Foram os fatos centrais que levavam Martinho Lutero a posicionar-se contra a reforma. Então, ele se posicionou contra a reforma romana. E não aceitou a forma como a igreja romana tratava esse formato aqui de salvar a alma e comprar através de dinheiro. Ele não aceitou. Será que isso existe até hoje? A nossa salvação custou caro, mas dinheiro nenhum do planeta pagou a nossa salvação, nem a nossa remissão dos pecados. Mas o sangue de um homem justo, inocente, que foi derramado na cruz do Calvário, foi quem pagou a nossa salvação. E no 3.3, que é o último, tá? As 95 teses. Talvez Lutero não tinha imaginado que ao fixar as 95 teses na porta do castelo alemão de Wittenberg em 1517, ele passaria a ser um dos personagens principais da história. As 95 teses se alastraram com rapidez pela Europa por conta do intenso uso da imprensa no século XV. É lógico, a imprensa no século XV aproveitou disso aqui e espalhou mesmo aquelas 95 teses dele que ele havia fixado no castelo de Wittenberg. Tá? A imprensa da época do século XV aproveitou essa oportunidade, é lógico, né? E espalhou logo a notícia. Essa invenção mudou o processo de produção de livro, que saiu da escala artesanal para industrial. Com isso, as ideias de Lutero se propagaram e conquistaram seguidores em toda a Europa. Rapaz, ele foi ganhando seguidores, adeptos, que foram se unindo a ele, né? Sobre Lutero e o ministério miraculoso do Espírito Santo, Lutero também defendeu a atividade do Espírito Santo como fonte de autoridade e ensino. Em um dos seus principais escritos, chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja,
ele certificou aos seus leitores que, quando a verdade ali apresentada, ele se aprendera sob o guiamento do Espírito Santo. Além disso, quando foi desafiado pela igreja e pelas autoridades civis, tá, em Orman, acerca da origem da autoridade, ele confiou na revelação de Deus que lhe deu a palavra, mas de uma maneira pessoal, pela via do Espírito Santo. Rapaz, esse Lutero, ele deixou um grande legado. E vale a pena a gente guardar esses legados, tá? E lembrar, todo ano, 31 de outubro, tá? Você vai lembrar aí, são mais de 500 anos que essa reforma protestante aconteceu. E graças a esses homens corajosos, isso aconteceu. Deus quer que se levantem homens com essa mesma ousadia e característica para defender também com autoridade as Escrituras Sagradas. Será que você é um deles? Será que você é um deles? Deus precisa de homens e mulheres corajosos que tenham a mesma atitude e coragem desses grandes reformadores do Evangelho. Amém? Deus abençoe sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus. A conclusão da lição. Devemos permanecer vigilantes em oração para não nos afastar das Escrituras. Com certeza. Da suficiente graça de Deus e da fé. Nossa pregação deve ser cristocêntrica, plenamente consciente de que dependemos do Espírito Santo para cumprir a missão que recebemos de Jesus. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz.